Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar troca no comando técnico do Fluminense após duas partidas com o treinador permanente, Marcão, que tinha total convicção da diretoria, que iria ficar até o final do ano, decidiram trocar e agora Mano Menezes deverá ser o novo técnico do Fluminense. No vídeo de hoje, o que vamos ver aproveitamento do treinador em seus últimos trabalhos, tentar entender um pouquinho como é que foi seu último trabalho de longo prazo na Série A, ver o raio-x dos gols marcados pelo Corinthians na sua última passagem, claro. Vou dar a minha opinião sobre a escolha do treinador, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela. Vamos lá, pessoal. Aproveitamento de Mano Menezes em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 62 anos de idade. Vamos nessa. Lá em 2020, teve um trabalho no Bahia, que também foi na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Ele ficou por 24 jogos no comando do esquadrão, com 36% de aproveitamento, 8 vitórias, 2 empates, 14 derrotas, que foi uma campanha que o Bahia brigou até o final contra o rebaixamento, demitiu o Mano Menezes na reta final do campeonato e só depois disso conseguiu se salvar. Depois ele foi para o Al Nassr da Arábia Saudita, antes da época rica do futebol da Arábia, e ficou apenas 16 jogos com 62% de aproveitamento, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Depois ele assume o Internacional, fica durante 36 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2022 e vai mais ou menos até o meio da temporada de 2023, somando 81 jogos e 60% de aproveitamento, com 39 vitórias, 29 empates, 13 derrotas. Acho que esse é o trabalho aqui que a torcida do Fluminense tem que ter um pouco de esperança. E trabalha no Corinthians, aí um trabalho bem fraco, com apenas 20 jogos e 38% de aproveitamento, 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Campeões da América, contem pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, do aproveitamento de Mano Menezes. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas se você gosta de jogar Cartola FC, você precisa conhecer o vencedor Fantasy Game, que tem a mesma lógica do joguinho tradicional que vocês conhecem, com a diferença que você concorre a prêmios em dinheiro todos os dias quando escala as suas equipes e você não fica preso somente ao Campeonato Brasileiro, pode montar suas equipes, escalar seus jogadores na Eurocopa, Copa América, Série B do Brasileirão, Libertadores e tudo que tem direito. E com o cupom FBTV20 você ganha R$ 10 gratuitos ao se cadastrar e dobra o seu primeiro depósito em até R$ 20, tá bom? Seguindo com o Mano Menezes, pessoal, fazer um apanhado geral do nosso primeiro quadrinho. São trabalhos de muitos altos e baixos, né, pessoal? Ele teve uma passagem boa no Internacional, especialmente no Campeonato Brasileiro de 2022, conseguiu pegar o Inter, que vinha no primeiro semestre complicado, e levou até o vice-campeonato brasileiro. Foi uma campanha com futebol que não empolgava, mas pelo menos a nível de pontuação, que é o que o Fluminense precisa hoje, foi um trabalho razoável. Por mais que tivesse tido alguns percalços no próprio Internacional, sendo eliminado de Copa do Brasil, Sul-Americana, com algumas eliminações até traumáticas para times fracos do nosso continente na própria Copa do Brasil, acho que o saldo final a nível de pontuação com o Internacional foi razoável do Mano Menezes. Mas tirando esse trabalho, todo o resto, os últimos trabalhos do Mano não empolgam nem um pouco. No Al Nassr foi algo muito curto, no Bahia foi bem fraco, no Corinthians foi bem fraco, a reta final no Cruzeiro foi bem fraca, então assim, ele vem de alguns trabalhos complicados nos últimos anos. Mas voltando para o Internacional, que foi o ponto positivo que ele teve recentemente, como é que será que jogava a sua equipe? É muita diferença em relação ao Fernando Diniz, por exemplo? Vem para a tela para a gente poder conversar um pouco das estatísticas, pessoal, dos números do Internacional de Mano Menezes no Brasileirão de 2022. Lembrando que ele treinou a equipe por 36 das 38 rodadas, então eu peguei os números gerais do Inter, acho que não vai fazer muita diferença, tá bom? Foi o quarto melhor ataque da competição,
com 58 gols marcados, a segunda melhor defesa, com apenas 31 gols sofridos. Aqui é um ponto importante, né, para o Fluminense. O Mano Menezes é um técnico que costuma resolver bastante o sistema defensivo e hoje o Flu tem a segunda pior defesa do Brasileirão. Era uma equipe que não tinha muita bola, né, 49% de posse na média, mesmo sendo vice-campeão. Foi apenas o 12º em termos de posse de bola, então é uma ruptura completa com o que vinha fazendo. O Fluminense foi o 9º time apenas que mais finalizou, 483 finalizações. A quinta equipe que menos concedeu chances aos adversários de finalizar, né, 433 chutes contra o seu gol. E o Mano Menezes pelo Inter em 36 rodadas teve 65% de aproveitamento, deixou o Inter na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então, como a gente pode perceber, pessoal, é um trabalho bem diferente do que o Fluminense vinha executando nos últimos anos. Não vai ser um time que provavelmente vai querer ter a bola, deve ser um time bem mais seguro defensivamente e que eventualmente vai encontrar um pouco de problemas para criar soluções ofensivas, até num trabalho que ele conseguiu ter bastante êxito, né? O segundo lugar do Campeonato Brasileiro era um time que tinha pouca bola, não criava tantas chances de gol, tá bom? Agora avançando mais um pouco, depois do trabalho do Inter, pessoal, ele assumiu o Corinthians no final de 2023 e agora no começo desse ano. Como é que será que a sua equipe marcava os gols? O Corinthians é uma equipe que está numa situação de tabela hoje bem parecida com a do Fluminense, acho que é um bom parâmetro. Então vem para a tela, para a gente poder continuar conversando. Um pequeno raio-x, pessoal, dos 21 gols marcados pelo Corinthians sob o comando de Mano Menezes nessa última passagem que ele teve lá no Timão. Então vamos lá, para começar, são 21 gols, ou seja, são poucos gols marcados, né? 21 gols em 20 jogos, considerando que ele teve um período de Campeonato Paulista aqui para disputar, onde o Corinthians, na teoria, se impõe bem mais em relação aos seus adversários, então uma média baixa de gols marcados pelo Timão. E assim, 8 desses 21 gols aconteceram em jogadas de bola parada, que é uma marca registrada do Mano Menezes. São times que costumam buscar bastante esse tipo de jogada, que preocupa um pouco, né? Porque o Fluminense hoje é um time muito fraco na bola parada defensiva, evidentemente, mas na ofensiva também. É um time que tem atletas muito baixos, sem o Arias jogando, você fica até sem ter um bom cobrador de bolas paradas. Então era um bom recurso que o Corinthians do Mano Menezes tinha, que esse Fluminense vai ter dificuldade. Quando a gente vai para os gols de bola rolando, pessoal, que não envolvem jogadas de bola parada, a gente percebe que são 13 gols, né, marcados dessa maneira, 4 em situação de perde-pressiona, que é você roubar a bola ali no campo defensivo do oponente, mais um gol de transição rápida, ou seja, 5 desses gols que sobraram são em situações que o Fluminense também tem dificuldade de fazer. Ultimamente, é um elenco envelhecido, que tem dificuldade de marcar no campo de ataque, também não tem muita velocidade para fazer os contragolpes. Sobram aí 8 gols marcados, jogadas construídas, muitos deles em chute de fora da área, cruzamentos, né? Pelas minhas contas aqui foram 3 gols daquele chuveirinho para dentro da área, 4 gols de arremate de longa distância. Então, assim, com a bola construída, que era o ponto forte do Fluminense, costuma ser um ponto de debilidade do Mano Menezes, que pode ser um ponto positivo, né? Porque você pega um time que até tem a capacidade de construir bastante quando está no terço ofensivo. Então isso pode acabar resolvendo algumas carências que o Mano Menezes tem na hora de armar suas equipes. Mas aqui fica bem claro que vai ter uma quebra muito grande no que o Fluminense vinha fazendo, que eu acho que é até importante nesse momento, mas é importante a gente frisar que o elenco atual do Fluminense talvez tenha dificuldade de praticar esse jogo do treinador, tá bom? É sobre isso que eu vou falar, então eu chamo de volta para mim, pra gente entrar na reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação Mano Menezes chegando para o Fluminense? Primeiro ponto, pessoal, acho que qualquer treinador, tá bom? Qualquer um que está disponível no mercado que chegasse hoje ao Fluminense, eu não poderia concluir o vídeo sem fazer essa observação que, evidentemente, que o Diniz estava com muitos problemas. Eu acho que a demissão era necessária do Fernando Diniz, mas a gente não pode esquecer que o principal problema vem lá de cima, né, pessoal? Numa montagem de um elenco que dobrou uma aposta que em 2023 deu certo na Libertadores, mas era uma coisa muito arriscada de ser feita, e você entrega para Fernando Diniz e agora para Mano Menezes um plantel que vai ter muita dificuldade de jogar em praticamente qualquer modelo de futebol. O Fluminense hoje tem uma linha de defesa que, com exceção do Antônio Carlos, ninguém tem mais que 1,83 m, considerando laterais, volantes, laterais, volantes, zagueiros. O Gabriel Pires também é um pouco mais alto, mas tem jogado mais à frente. Então você tem dificuldade de baixar a linha, sustentar a bola alta, bola parada, defensiva. É um time que vai sofrer, porque é um time muito baixo nesse sentido. É um time que lá na frente não tem um jogador
alto para brigar na bola por cima, não tem um jogador forte para sustentar uma bola no pivô. Então, se eventualmente ele quiser sair construindo e esticar uma bola para reter essa bola lá na frente, não tem essa capacidade, não tem vigor físico para brigar numa segunda bola. Eventualmente, se ele quiser puxar um contra-ataque, sem o Ares agora na Copa América, com o Marquinhos machucado, você não tem atleta no elenco praticamente para entrar, para dar velocidade, para você enfiar uma bola no ponto futuro, para ele sair correndo, para fazer uma diagonal, para mesmo no 1 para 1 ofensivo que ele tem que esticar muito no campo. Não consegue, o Keno tem até um drible interessante, mas é no espaço mais reduzido. Hoje, infelizmente, ele não tem mais o vigor físico de outros tempos. Então, assim, é um elenco que tem dificuldade de jogadores que se infiltrem no entre-linhas. Assim, é um elenco cheio de lacuna, com uma média de idade muito alta, vai ter muita dificuldade de ficar jogando com linha baixa, tendo que toda hora explodir para frente e voltar para recompor, ou seja, vai sofrer muito com o Mano Menezes. Eu acho que a gente não pode nunca esquecer de quem montou esse elenco, deixou uma casca de banana, seja para Mano Menezes, se fosse o Renato Gaúcho, Filipão, que o pessoal queria, Odair, Anderson Moreira, Barroca, qualquer um que chegasse ao Fluminense hoje teria que ser feita essa pontuação, tá bom? Então, assim, vai ser um cenário muito difícil pro Mano Menezes trabalhar. Eu acho que a janela do Fluminense daqui a 10 dias vai ter que ser muito precisa para dar uma cara nova para esse elenco, dar jogadores que o Mano Menezes possa executar o seu modelo de jogo. Que eu, Felipe, não gosto, detesto, inclusive, mas entendo que pro Fluminense hoje se salvar de um rebaixamento, acho que a gente tem que esquecer Copa do Brasil, Libertadores, o foco não é mais esse, tá bom, pessoal? Vamos acordar, a Série A do Campeonato Brasileiro tem que ser o foco. O Mano Menezes, com todas as ressalvas que eu faço, é um técnico que eventualmente consegue ter trabalhos de pelo menos 50% de aproveitamento, que eu acho que o Fluminense precisa. Mas para ele conseguir ter isso, tem que dar peça, para ele pelo menos fazer o estilo de jogo dele, que eu não gosto, mas é quem chegou para comandar o Fluminense. Então, de antemão, já acho que é uma aposta arriscadíssima que o Fluminense está fazendo. Eu, particularmente, não gosto do tipo de trabalho do Mano Menezes, não o conheço pessoalmente, mas a minha impressão vendo de fora é que é um cara que tem falas complicadas em alguns momentos, lida muito mal com a imprensa, acho que isso atrapalha, vai atrapalhar em algumas situações. É um cara bem pilhado à beira do campo, assim como era o Diniz, toma muito cartão também. Não sei se é um cara, se isso vai ajudar nesse tipo de momento. Agora no Corinthians teve algumas falas complicadas em relação ao Ranieri, aquele do chute lá de Cuiabá, que ele fala que não falou, mas falou ali, a gente percebeu na beira do campo. Então, assim, é um técnico que tem um. Eu não consigo ficar satisfeito com a escolha, mas é uma particularidade minha, você pode discordar tranquilamente nos comentários. Mas dito isso, sendo o Mano Menezes ou sendo outro, eu acho que qualquer técnico brasileiro que chegasse aqui, eu falaria que é uma aposta arriscada, porque esse elenco do Fluminense vai ter muita dificuldade de jogar no modelo de jogo do Mano Menezes. Ponto positivo, para não falar que é tudo ruim, pelo menos é um cara experiente, já foi campeão de Copa do Brasil, Série B, de Brasileirão, trabalhou na seleção brasileira. Ele é um cara que provavelmente vai ter um bom trato com os medalhões do elenco. Acho que se precisar barrar jogadores, que é uma coisa que vai precisar ser feita em algum momento. É um cara que tem um estofo para isso, tomara que ele não perca o vestiário, né? Quando decidir fazer esse tipo de escolha, mas pelo menos é um cara que tem essa cancha. Não é o nome que me agrada para cumprir o ritual aqui do canal, acho uma aposta arriscadíssima que o Fluminense está fazendo. Estou bem preocupado para esse campeonato brasileiro. Tomara, sinceramente, que eu esteja errado, ele chegue e faça pelo menos 50, 55% dos pontos no Brasileirão, que hoje é o suficiente. Não consigo pensar em nada a médio prazo nas Copas, porque, sinceramente, o momento do Fluminense só nos permite pensar aqui no Campeonato Brasileiro, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!